Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Bem-vindo a mais um episódio de Resenhas. Dessa vez, eu apresento a minha reflexão e resumo sobre o livro de Moshe Blindstein, Purity, Community and Ritual in Early Christian Literature, Pureza, Comunidade e Ritual na Literatura Cristã Antiga, publicada pela Prensa Universitária de Oxford em 2017. Blindstein traça como os primeiros intérpretes cristãos das Escrituras, representados pela literatura grega até o terceiro século, usaram a linguagem da pureza para articular sua identidade. Esse é o terceiro livro da série Oxford Studies in the Abrahamic Religions, editado por Guy Strunza, que no momento da publicação da minha resenha em 2018 eram 4 volumes, mas que agora, em janeiro de 2025, no momento da gravação dessa resenha, já são 10. A série tem como objetivo publicar monografias sobre judaísmo, cristianismo e islamismo, a partir de uma abordagem comparativa. Esse volume específico sobre o cristianismo é sobre pureza, e pode haver uma razão para isso, além do fato de que Strunza, editor da série, foi o orientador dessa dissertação de doutorado transformada em livro. Desde a obra de referência Purity and Danger, Pureza e Perigo, de Mary Douglas, em 1966, o interesse de estudiosos bíblicos e historiadores do judaísmo e do cristianismo pela pureza aumentou muito. Antes de estudos recentes e mais matizados sobre pureza, que levam em conta a antropologia e a sociolinguística, a visão dominante era que as categorias de pureza eram resquícios obsoletos de um passado de superstição religiosa. No caso específico da relação entre o cristianismo e a religiosidade hebraica, de acordo com essa visão dominante, a crença era que a religiosidade israelita era um sistema religioso de ritualismo e relação física com o divino, que usava a pureza como uma categoria religiosa importante, enquanto que o cristianismo era uma religião de moralidade e espiritualidade interior em que a pureza era irrelevante. Essa ideia, embora ainda defendida hoje por alguns, é desafiada por estudos como o de Blindstein. Ao traçar o desenvolvimento da linguagem da pureza nos 3 primeiros séculos do cristianismo no Oriente, Blindstein demonstrou apropriadamente que esta simplificação não representa bem as muitas visões complexas e matizadas sobre a pureza no cristianismo primitivo. Uma coisa fica clara nesse estudo. O cristianismo era tanto uma religião de rituais e contato físico com o sagrado, quanto o judaísmo era uma religião de moralidade e espiritualidade interior. Portanto, a dicotomia entre o físico e o ético, o ritual e o moral, não deve ser usada como uma descrição geral que separa a expressão religiosa de cristãos e judeus, e como eles usavam a linguagem de pureza, pelo menos não nestes anos de formação. A obra seleciona 4 temas proeminentes no discurso da pureza cristã: sexualidade, contaminação de cadáveres, dieta e batismo. Blindstein mostra que, em alguns casos, muitos cristãos seriam polêmicos contra práticas judaicas e pagãs em relação à contaminação de cadáveres, enquanto em outros eles defenderiam noções de pureza sexual e impureza articuladas na Bíblia hebraica e adotadas também por grupos pagãos. Assim, o livro é dividido em 4 partes. Primeiro, intitulado Pureza em seu contexto, com 2 capítulos sobre o contexto acadêmico atual e o contexto cultural hebraico e greco-romano. Segundo, intitulado Rompendo com o Passado, onde Blindstein mostra 2 temas principais onde se pode ver um claro afastamento no discurso cristão sobre pureza no judaísmo.
o da dieta e da poluição de cadáveres. Terceiro, intitulado Raízes de um Novo Paradigma, com 3 capítulos discutindo o batismo como purificação, o sacrifício e a contaminação do pecado e a impureza sexual, onde se pode ver semelhanças e diferentes abordagens à pureza em comparação com o judaísmo antigo. E quarto, intitulado Novas Configurações, encerrando o livro com uma análise de como as comunidades judaico-cristãs lidaram com a pureza, como o autor Orígenes tentou uma síntese sobre pureza e, finalmente, as reflexões resumidas de Blindstein sobre toda a obra. A principal contribuição desse estudo é propor que, abro aspas, a pureza corporal e moral são 2 lados da mesma moeda, fecho aspas. Portanto, pureza e impureza devem ser entendidas como uma linguagem cultural que é multivalente e aplicável a diferentes situações. Comportamentos bem como artefatos, descritos como puros ou impuros, foram compreendidos e tratados de forma diferente pelos cristãos, com o mesmo objetivo em mente: distinguir o sagrado do não sagrado. Isso vai além de questões de moralidade e fisicalidade, mas também as inclui. No primeiro capítulo, intitulado Introducing Purity Discourses, introduzindo os discursos sobre pureza, Blindstein explica que ele não adotará a popular divisão de pecado e impureza popularizada recentemente pelo autor Jonathan Clowans, estabelecido em sua obra Impurity and Sin in Ancient Judaism, publicado pela Universidade de Oxford no ano 2000. A principal razão para tal rejeição é que Blindstein nem sempre vê essa dicotomia claramente definida pelos primeiros textos cristãos, e eu acrescentaria, na própria Bíblia hebraica. Certamente, a maioria dos exemplos retrata uma diferenciação clara entre impureza e pecado, mas não em todos os casos. Por exemplo, idolatria em Levíticos 20, onde o texto bíblico usa a linguagem da impureza para descrever um comportamento imoral, não corpóreo. Blindstein parece ver a pureza como um jogo de linguagem que é maleável e pode ser aplicado a diferentes contextos, com o mesmo objetivo em mente: criar categorias de separação. Embora o filósofo Wittgenstein e seu estudo sobre linguagem e o estudo sobre as categorias de pureza e pecado na Bíblia hebraica de J. Sklar não foram usadas por Blindstein, tal uso poderia ter ajustado bem seu propósito e conclusões em termos de sua visão matizada da pureza como uma linguagem cultural. Blindstein sugere a estrutura ideológica de trégua e batalha como mais descritiva da linguagem de pureza em casos específicos. Em um discurso de trégua, pureza e impureza são, abro aspas, status em vez de forças, considerado como normal, fecho aspas, e apenas problemático em circunstâncias particulares. Enquanto isso, em uma estrutura de batalha, a pureza e a impureza são vistas, abro aspas, como 2 forças opostas e ativas, fecho aspas, personificadas por seres sagrados e profanos, demoníacos, e, portanto, mutuamente exclusivas. Nesse último caso, a impureza é má. É por isso que Blindstein, em sua obra, é mais simpático à linguagem usada pelo autor David Wright em seu estudo The Disposal of Impurity, a remoção da impureza, publicado em 1987, onde o Wright classifica as impurezas permitidas e proibidas, ao invés de usar a dicotomia de Clowans entre moralidade e impureza. Acho que Blindstein apresentou um bom argumento para identificar pureza e impureza como um jogo de linguagem, o que já é sugerido por Clowans em sua introdução e conclusão. De uma perspectiva histórica, as categorias de batalha e trégua que Blindstein propõe respondem por mais nuances que as categorias de pecado e impureza de Jonathan Clowans, uma vez que diferentes autores cristãos primitivos usaram a terminologia relacionada à pureza de forma diferente. No entanto,
Ainda há mais a ser feito na discussão sobre pureza e impureza de uma perspectiva filosófica sobre a linguagem. A delimitação e o propósito do trabalho são claros. Trabalhar como autores cristãos gregos e siríacos até Orígenes, no terceiro século, entendiam a pureza. No entanto, ele inclui algumas fontes latinas e gregas até o quarto século. Ver, por exemplo, na página 108, que não vejo como um problema se ele tivesse feito mais desse tipo de referências de nota de rodapé em todos os casos. Conectado a isso, acho que Blindstein deveria ter dado pelo menos uma lista com referências aos textos primários que tratam de discurso de pureza delimitados por períodos e geografia, como, por exemplo, o cristianismo do Oriente até o terceiro século, o cristianismo do Ocidente até o quarto século, para que o leitor pudesse ter uma maneira de avaliar melhor sua análise histórica. Ele explica que decidiu deixar de fora muitos textos que contêm palavras como agneia, cátaros, miasmos ou akáthartos em grego, porque elas não têm, abro aspas, motivação ou significado religioso. Ele pode estar certo, mas não há como avaliar essa afirmação a partir de seu trabalho. Sem as referências, a impressão é que ele pode ter deixado de fora algo que pode ser pertinente à discussão. Apesar de que teria sido melhor se o autor tivesse citado e feito mais referências de textos primários, Blindstein fez uma boa síntese da questão. Suas declarações resumidas no final de cada sessão são claras e muito úteis, e suas conclusões são perceptivas das nuances das forças históricas e linguísticas atuando em cada texto analisado. Ele é muito criterioso em suas conclusões, tomando cuidado para não declarar mais do que as evidências parecem indicar. No entanto, acho que ele deveria ter expressado mais a sua opinião em alguns casos, dando sugestões sobre alguns assuntos debatidos. No geral, a obra de Blindstein sintetiza ideias claramente e é um trabalho útil no debate contínuo sobre a pureza no cristianismo. Em relação ao estilo, acho que ele ocasionalmente poderia ter melhorado a transição de uma sessão para outra. O destaque do livro é a noção de que pureza e impureza precisavam ser entendidas como um discurso moldado por suposições culturais. No caso do uso cristão primitivo da ideia de pureza, essa linguagem precisa ser entendida por si só, levando em consideração a pressuposição que cada autor tinha sobre santidade, artefatos e corpo, numa perspectiva antropológica. Consequentemente, o cristianismo não deve ser entendido como indo contra a pureza ou a favor da adoção total do sistema de pureza articulado na Bíblia hebraica, mas autores específicos o adaptaram ao seu próprio propósito e o moldaram de acordo com seu quadro de referência antropológico, ritual e escatológico. Essa visão mais nuanceada da pureza, como uma linguagem adaptada às realidades históricas e intimamente ligadas às definições primordiais sobre o corpo, o eu e o sagrado, também está em operação no judaísmo rabínico, como demonstra o estudo de Mira Bauberg, Purity, Body and Self in Early Rabbinic Literature, de 2014. Bauberg levou as contribuições dos estudos culturais sobre o corpo mais a sério do que Blindstein. Mas ambos os trabalhos são parte de uma tendência recente de reflexão sobre a pureza, que é muito mais nuanceada e perceptiva sobre as dimensões culturais do que estudos anteriores. Apesar da melhora notável nos estudos sobre a pureza no cristianismo primitivo, ainda é preciso fazer mais para entender a pureza em relação às diferentes definições de espaço sagrado. Estudos como o de Blindstein apontam, à medida que a noção de loca santa, lugar sagrado, muda, o sistema de impureza também se transforma, porque a impureza está relacionada à santidade. Assim,
Uma vez que os cristãos identificaram o corpo como uma possível morada de Deus, o sagrado, as ideias antropológicas desempenham um papel importante na compreensão de discursos particulares de impureza. Para aqueles que desejam aprender mais sobre o sistema de pureza e santidade no cristianismo antigo, essa é uma excelente obra. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal Contextos Bíblicos, me acompanhe no Instagram, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.